repercutir essa fala, a postura do governo frente a esse cenário bastante tortuoso e delicado, eu converso agora com Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista do Gol Associado. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Murilo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Murilo, eu queria primeiro um comentário seu sobre essa fala do secretário que garantiu que por esse empossamento, acho que da ordem de 70 bilhões de reais, se eu não estou enganado, o governo conseguiria cumprir com folga, palavras dele, não minhas, as metas fiscais determinadas pelo próprio governo Lula. Agora, eu queria entender, mesmo que a gente cumpra a meta, a gente vai cumprir a meta como? Com que gastos fora dela? Essa pergunta é muito importante, né? E demanda, digamos, um fracionamento aí da resposta, né? Acontece que o grande desafio fiscal do governo, na verdade, quando o desafio fiscal que eu digo, no cumprimento da meta de resultado primário, não é 2025, é 2026 e a continuidade ali do cumprimento do arcabouço fiscal nos próximos anos. De fato, a realidade é que, desde que iniciou o processo aí do novo arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200, né, se tem uma série de despesas bastante expressivas, particularmente os precatórios, boa parte dos precatórios sendo pagos ali por fora do arcabouço fiscal, não impactando, portanto, o limite de despesa primária e tampouco a meta de resultado primário. Uma coisa é não impactar a meta de resultado primário, alvo, determinado como alvo pelo governo. Outra coisa é o déficit primário efetivo e que leva aí sim a pressionar a dinâmica do endividamento público, né? Então não basta falar que determinada despesa vai estar fora do cômputo da meta de primário, que isso automaticamente deixa de impactar ao endividamento público. Não é assim que ocorre na prática, né? Então, nós temos um processo de endividamento crescente da dívida pública brasileira e com grandes dificuldades de estabilizar. Para estabilizar, nós precisaríamos chegar numa meta de resultado primário efetivo em torno de 1,5% a 2% do PIB, o que está bastante distante, já que nós temos aí um déficit estrutural próximo a 0,5% do PIB, né? Agora, olhando para 2026, a questão é que no ano eleitoral, o governo tem que alcançar uma meta de resultado primário já mais agressiva, que é de superávit 0,25% do PIB. Mais do que isso, o governo não vai poder contar com a banda inferior para poder atingir a meta de resultado primário, uma vez que o próprio Tribunal de Contas da União determinou que o centro da meta deve ser atingida, deve ser o alvo a ser buscado, não só como o resultado final, mas um alvo a ser buscado ao longo do ano, naqueles relatórios bimestrais de receita e despesa primária, o que leva a uma dificuldade grande do governo de cumprimento aí da meta de 2026, num cenário de desaceleração econômica, aí num cenário também de dificuldades de aprovação de medidas fiscais do ponto de vista da arrecadação no Congresso Nacional. Murilo, você mencionou o relatório de despesas e receitas. A gente vai ter daqui a uma semana a publicação desse relatório bimestral. E nessa entrevista também concedida aqui ao CNN Money, Guilherme Mello disse que o contingenciamento ele não seria a única alternativa, o único instrumento para que o governo atingisse as metas fiscais determinadas novamente pelo próprio governo. Essas regras foram construídas, desenhadas pelo próprio governo. O que a gente pode esperar, portanto, da consolidação desse relatório de despesas e receitas que a gente vai conhecer daqui a uma semana, com esse panorama trazido pelo governo, evidentemente baseando-nos também, né, nessas últimas publicações desenhadas, preparadas pela Secretaria de Política Econômica? O governo conseguiu uma sinalização positiva por parte do Tribunal de Contas da União em relação ao cumprimento ali da meta de resultado primário de 2025. Havia uma preocupação muito forte de que o TCU exigisse que o governo mirasse o centro da meta ainda em 2025, que na visão do governo poderia aí, de fato atrapalhar a execução orçamentária e comprometer determinadas políticas públicas, a gestão do orçamento no sentido mais amplo, né? Então, o Tribunal de Contas sinalizou que a decisão de buscar o centro da meta e não a banda inferior fica para 2026 e, obviamente, isso facilita a gestão por parte do governo federal.
Mais do que isso, o que a gente pode esperar ali é que é um costume já, né? As despesas obrigatórias vêm demonstrando um crescimento mais acelerado e, portanto, acima do limite do crescimento das despesas estabelecidas pelo arcabouço, o que leva a uma compressão obrigatória das despesas discricionárias. Então, praticamente as despesas discricionárias têm sido comprimidas, né? Então, pode acontecer aí que no novo relatório se tenha necessidade de fazer uma contenção maior das despesas em 2025. Do ponto de vista da meta de resultado primário, não é esperado que vá aparecer uma necessidade de fazer um contingenciamento mais expressivo, dado que o governo aparentemente não está tendo uma dificuldade em 2025 de entregar a meta de resultado primário, mirando o piso da meta, sobretudo aí com atividade econômica um pouco mais robusta, sendo mais resistente, digamos assim, mesmo com a política de juros muito elevada por parte do Banco Central, e também contando com recursos como a do IOF e outras medidas que foram aprovadas ali no Congresso Nacional. Então, o olhar ali, digamos assim, para o relatório bimestral deve recair mais para uma questão para 2025 do ponto de vista do limite de crescimento de despesa e, portanto, de uma contenção de despesa. A contenção, a gente consegue mensurar mais ou menos da ordem, Murilo? Porque eu lembro que no último relatório, em setembro, houve um anúncio de um bloqueio da ordem de 12 bilhões de reais, depois esse bloqueio ele foi revisado, né, cai para cerca de 10 bilhões de reais. E eu queria entender exatamente, dado esse novo cenário, em que agora tanto Fernando Haddad quanto Guilherme Mello, ambos em entrevista aqui à CNN, apontaram que há essa perspectiva de um certo, uma falta de empenho, né, por parte de algumas dessas despesas já previstas no orçamento, que na verdade serviriam para a composição dos resultados fiscais do governo. A gente pode mensurar, projetar algum tipo de novos bloqueios ou diminuição desse nível atual de bloqueios a partir dessas leituras ou não? Nos últimos anos tem tido ali 10, 20 bilhões digamos, desse colchão aí, né, do valor que acaba até sendo empenhado, mas que não é executado. Vai lembrar que o resultado primário, bom, do ponto de vista da despesa tem a questão do empenho, mas o resultado primário em si, ele é um efeito de caixa, né? Então, é o pagamento acontecendo naquele ano, né? Então, uma vez que muitas despesas públicas, nós temos aquela fase da despesa pública, que é o empenho, liquidação, e depois somente acontece o pagamento em regra, né? Em regra tem esse ciclo ele tem uma periodicidade, demora ali a poder chegar na etapa de pagamento, né? Até mesmo porque determinadas despesas vão ser de fato empenhadas já no meio, ou até mesmo mais para o final do ano, depois de licitação, ou mesmo alguns ministérios apresentam dificuldades de execução dos seus programas, ou até problemas de gestão, como acontece em determinados ministérios, por dificuldades de colocar à frente os programas de sua execução. Então, obviamente, isso leva ali a um certo empossamento de recursos. Aqui, do ponto de vista de caixa, leva a um efeito de resultado, ajudar no final do ano, digamos assim, a meta de resultado primário. E do ponto de vista das despesas, aquelas despesas que não aconteceram nenhum empenho ali, obviamente, também acabam ajudando do ponto de vista do limite de despesa do governo. Agora, se o governo já vai antecipar isso agora no relatório bimestral, vamos ver como é que vai ser, se ele vai adotar um tom um pouco mais conservador ou não, em relação a essa questão do empossamento, né? De fato, isso aí pode ser uma variável-chave em relação às condições do governo de fazer a contenção ou mesmo qualquer medida em relação ao resultado primário. Murilo, mesmo que a gente pense em diversos gastos fora da meta fiscal, com essa banda de tolerância para que o governo atinja também essa margem de tolerância de 0,25% do PIB, eu queria entender, evidentemente, mesmo que não componha a regra fiscal, o governo cumpra ou descumpra as metas, todo o nível de endividamento ele vai se acumulando e, evidentemente, esse nível de endividamento ele vai crescendo ao longo do tempo.
Evidentemente, se a gente não fizer nada, não tiver superávit atrás de superávit. Há projeções, por exemplo, que já indicam uma relação de dívida PIB de mais de 80% a partir do ano que vem. Eu queria entender exatamente como é que está esse cenário. A gente discute muito a meta, mas a gente discute exatamente esse incremento do ponto de vista de endividamento público. Até que ponto é sustentável e quanto de prêmio o governo teria que pagar exatamente para conseguir continuar se financiando? Nós temos dois problemas ali bem evidentes, né? A política de juros no patamar que está, o governo tem que dar um jeito de gerar condições para que esses juros caia de forma significativa. Nós estamos correndo aí com juro real de 10%. Isso é insustentável em qualquer economia do mundo no médio prazo. Então, trazer esses juros, condições para que esse juros real caia de forma significativa é bastante fundamental. E também do ponto de vista do resultado primário, e se o governo precisa chegar ali, mirar, na verdade, um ajuste estrutural deveria levar a sair desse déficit estrutural da casa de 0,5% do PIB, somando aí as despesas excepcionalizadas, digamos assim, e também desconsiderando receitas atípicas, entre outras, e levar um resultado primário aí de 1,5%, 2% do PIB. Então, nós estamos falando de um ajuste mais ou menos de 2% do PIB que deveria ser feito. Obviamente, esse ajuste, ele deveria ser feito mirando, mesmo que seja no médio prazo, porque um ajuste intenso de curto prazo pode gerar um efeito deletério bastante significativo sobre a atividade. E também é possível, e muitas vezes até desejável, que esse ajuste venha ali para uma complementariedade entre um ajuste de receita, cortando, pode ser via, por exemplo, cortando determinados benefícios tributários, que levariam ao incremento de receita, por exemplo, mas também de ajustes na dinâmica da despesa pública. Então, o desejável seria isso, mas é algo que o governo, por si, tem dificuldades políticas dentro da sua própria base, mas sejamos sinceros também, o Congresso não mostra muita disposição em fazer qualquer tipo de medida, especialmente aí próximo ao ano eleitoral. Nós temos visto algumas medidas, ainda que tímidas, encaminhadas pelo governo na parte de despesa pública, e que o Congresso simplesmente afrouxa ou simplesmente também não aprova. Então, é algo partilhado, digamos assim, a responsabilidade, né? Então, tem que haver um consenso, um mínimo de um consenso político, para que essa agenda ganhe tração, e é pouco provável que isso aconteça no ano eleitoral. Então, tem que se criar as condições para que essa agenda seja predominante no pós-ano eleitoral. É bastante difícil que a gente veja essa discussão ganhar corpo. Conversei com Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da Gol Associados. Muito obrigado, Murilo, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom final de semana. Para você também.